A fraude contábil nas Americanas pode significar um desastre para os trabalhadores e pequenos investidores da empresa, mas ela pode também servir de alerta para um desastre ainda maior em uma outra empresa, a Eletrobras. Acho que dá para dar uma recapituladinha aí com relação à questão da Americanas, né? Então, Americanas, ao que tudo indica, houve uma fraude contábil em que a Americanas estava aí, foram 40 bilhões, né, Tássio? Isso, primeiro divulgaram 20, 20, depois 40, virou em 40 bilhões a menos do que deveria ter. E isso levou aí uma crise aí que não se sabe se a Americanas vai quebrar, não vai quebrar, os pequenos investidores se ferraram, os trabalhadores especialmente se ferraram. Enquanto isso, os três principais acionistas lá, o Sicupira, o Teles e o Lehman, estavam aí comprando helicóptero e tudo mais. E não esquecendo também que alguns dos diretores que eram acionistas da empresa venderam suas ações dias antes da publicação do relatório que trazia aí essa contabilidade mágica no livro caixa das Americanas. Exatamente. Tá, mas o que tem a ver a Americanas com a Eletrobras? Então, a Americanas, ela passou por as contas americanas passaram por uma auditoria que não mostraram nada, nenhum problema com a sua contabilidade antes de estourar essa crise aí. E essa mesma empresa, a PwC, também auditou o valor da Eletrobras quando a Eletrobras estava sendo privatizada. Olha só que coisa. Vamos lá para a revista Fórum. Empresa que fez auditoria de lojas americanas é a mesma que recomendou a privatização da Eletrobras. Balanço fraudulento que abriu portas para a privatização da estatal foi assinado pela PwC, uma das gigantes globais de consultoria e auditoria. A crise das lojas americanas parece ter aberto um novo argumento para a reestatização da Eletrobras após a descoberta que a PwC, PricewaterhouseCoopers, uma das 4 maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, que aprovou balanços considerados fraudulentos da varejista, também foi a responsável por avalizar, novamente via balanços fraudulentos, a privatização da estatal. Que balanços fraudulentos foram esses que usaram para avalizar a privatização da Eletrobras? Se você for ver ali na reportagem da revista Fórum, eles vão falar que a Eletrobras foi privatizada aí por um valor de 30 bilhões, mas, segundo a Associação dos Engenheiros e Técnicos de Sistema da Eletrobras, na época ela tinha 15 bilhões em caixa e 44 bilhões para receber nos próximos 4 anos. E isso só falando aí do caixa que ela tinha para receber, nem está falando do valor da infraestrutura e tudo mais. Ou seja, esse 30 bilhões aí, que foi o valor avalizado pela PwC, tá meio baixo isso aí, foi meio que vendido a preço banana, hein? Parece essas lojas de carro, quando eu vou tentar vender o meu carro, o preço que eles dão. Jogar lá embaixo, cara. Bem lá embaixo. Bem lá embaixo. E essa PwC, ela é uma das 4 maiores do mundo, mas ela tem uma lista aí grandinha de escândalos contábeis na conta dela, sabe? Fora do Brasil já teve escândalo aí com as contas da Wirecard, da Evergrande. Por isso que ela é grande, né? Por isso que ela é grande. Eles fazem qualquer negócio. Pois é. E aqui no Brasil também já teve aí escândalo envolvendo a PwC e a JBS. Mas enfim, então aí você já começa a ver que essa história aí da privatização da Eletrobras já começa a cheirar mal. Mas vamos só ver quanto que eles vão querer pela Eletrobras se eles forem reestatizar, né? A gente vai ter uma noção. Só nessa jogada é perigoso eles já ganharem bilhões de lucro. Mas vai além simplesmente do envolvimento da PwC. Também tem envolvimento aí da 3G. 3G é a empresa que comprou
a Eletrobras. E adivinha quem que são entre os principais acionistas da 3G? Sim, os mesmos 3 principais acionistas da Americanas. Vamos lá, aqui para o Estadão Investimentos. Eletrobras. Empregados creem que crise nas Americanas pode impactar a empresa. 3G Radar, maior acionista preferencial da Eletrobras, tem como sócios os principais acionistas das Americanas. A 3G Radar, maior acionista preferencial da Eletrobras, tem como sócios Jorge Paulo Lemann, Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira, principais acionistas da Americanas. Ou seja, não apenas foi as duas empresas, a Americanas e a Eletrobras, foram auditadas pela mesma empresa, como foram compradas pelos mesmos acionistas, né? Basicamente isso. Deve estar uma beleza de esse livro contábil da Eletrobras também, né? E fica pior, se você vai ver lá a AEL, né, a Associação dos Empregados da Eletrobras, um sindicato, eles já avisaram nessa reportagem aí que a gente acabou de ver da Estadão Investimentos, já avisaram que está sendo aplicada na Eletrobras as mesmas práticas aplicadas na Americanas. E, cara, quando você vê Estadão Investimentos indo atrás de sindicato para conseguir as aspas, é porque... Alguém que fale mal, né? É porque o negócio realmente tá feio. Até os investidores aí ficaram putos com essa história. Provavelmente pelas razões erradas, mas ficaram putos. Mas tem coisa, né? Se mexer esse caldo aí, nossa, que vai achar de... E por que eu tô trazendo isso na live de hoje? Porque no último sábado, dia 28, teve uma entrevista lá no TV 247 com o Gilberto Bercovitch, da USP, professor lá da USP, professor pesquisador, falando dessa questão da Eletrobras. E eu queria mostrar, eu achei a entrevista inteira muito boa, mas eu queria mostrar alguns trechos aqui. Atush, o que a gente está vendo é uma prática, é a reiteração de uma prática que esses investidores, vamos dizer assim, né, já vem executando em outras situações. Né? Eles são famosos no mercado por justamente atuarem de maneira a sugar ao máximo das empresas das quais eles adquirem ações, né, das quais eles se tornam controladores diretos ou indiretos, sugar ao máximo, né, destruir o patrimônio, enfim, e depois jogar a casca fora. É um método bem temerário de gestão. Cara, sugar o máximo que puder e depois jogar a casca fora. Imagina você fazer isso pensando na Eletrobras, que é a maior empresa de eletricidade do Brasil, que é um, assim, tipo, um bem de primeiríssima necessidade. Não dá para deixar gente com essa lógica botar a mão nesse tipo de empresa, né? Mas é o que está acontecendo. Outra coisa que o professor vai falar aí é que, no final das contas, vai sobrar para o governo de qualquer jeito. A crônica da morte anunciada. A questão é se o governo vai querer retomar o controle da Eletrobras, que é necessário, que é algo fundamental para o desenvolvimento do país, antes de acontecer o desastre, ou não. Que o governo vai ter que assumir, vai ter que assumir. A questão é se vai assumir hoje, de maneira planejada, organizada, enfim, até negociada, se for o caso, ou vai ter que assumir no desespero, né, numa crise qualquer, vamos supor que tem uma crise hídrica, tem alguma crise de energia, a Eletrobras entre em colapso aí nas suas finanças, o governo vai ter que assumir correndo de qualquer jeito e gastando aí muito mais dinheiro do que deveria para poder salvar a prestação de um serviço que é essencial, que não pode faltar para ninguém. Então você vê aí ele falando, olha, a gente tem que agora recuperar a Eletrobras, se não for agora, o governo vai ter que recuperar ela depois, durante uma crise, quando vai ser muito pior para todo mundo. Menos para os 3 mosqueteiros lá, né? O golpe tá aí, né? Só não vê quem não quer. O que ele falou é fundamental. Não dá para... A Americanas está passando por um processo de recuperação judicial, mas por mais que tenha um impacto muito negativo, a gente não gostaria que a Americanas falisse. Se a Americanas falir, esse mercado que ela tem
vai ser reabsorvido por outros, esses empregos vão acabar sendo reabsorvidos dentro do sistema, e seria um impacto de alguns meses, talvez de 1, 2 anos, de uma leve crise, né, em razão disso. Agora, quando nós estamos falando de energia elétrica, de fornecimento de energia elétrica, não tem como você fazer o mesmo paralelo, né? E é muito mais importante que o governo realmente interfira e salve, né, e não deixe chegar nessa situação, como bem disse ele, porque vai ter que assumir lá na frente se não fizer isso agora. A gente torce muito, a gente falou, brincando até, que a gente até gostaria de ver, né, o governo, né, desapropriando as americanas aí, chamar as brasileiras, as cubanas, ou as soviéticas, né? Qualquer nome desse seria legal, mas agora aqui a gente está falando de uma questão que é muito mais importante e, né, gente, imagina aí uma crise, alguma coisa de abastecimento, hospital, sabe? Tudo, não tem nem como imaginar mais a gente sem energia elétrica. Não, é só lembrar o que aconteceu lá no Amapá, né? Lembra do Amapá? Os apagões? Acho que foi em 2020, né? Foi em novembro de 2020, que ficou, acho que foram quase 20 dias sem eletricidade no Amapá, o desastre que foi. Pois é. Então, é isso que tá para acontecer aí, se não cuidarem. E aí, o que dá mais raiva, né, Sofia, é que quem tá planejando, de repente, fazer um desfalque desses, sabe disso. Sabe. Vai fazer o que for possível fazer, vai tirar patrimônio, vai desviar dinheiro, vai levar para o exterior, vai esconder em paraíso fiscal e a bomba depois vai sobrar para a gente. Então, assim, tem que cortar o quanto antes. Não deveria nem ter privatizado isso, né? Enfim. Exato.